Bom, boa noite a todas e a todos, pessoal do sétimo ano T7. Como prometido, eu vim aqui deixar o vídeo gravado de um dos assuntos que vai cair na prova, que é o tema do helenismo. Então, durante esse vídeo, eu peço que vocês tenham em mãos papel, caderno, lápis, borracha, caneta, o material que for necessário e anotando as informações, tá? E escrevendo, porque isso é muito importante. Só ouvir o áudio, só ouvir o vídeo é muito limitado. Não gosto de gravar vídeo, mas devido a semana passada eu estar com conjuntivite e não poder estar presente, eu tô repondo essa aula aqui por um formato do qual eu não concordo, mas é o que fica mais fácil para nós. Enquanto eu for escrevendo, falando e ensinando, eu vou também escrevendo por aqui, para ver se no final eu deixo algumas fotos com um resumo pronto do que eu estou dizendo. Então, como eu disse na aula, na prova, o tema será sobre helenismo e sobre o filósofo Aristóteles. Então eu vou começar relembrando algumas coisas sobre Aristóteles que a gente conversou. Aristóteles, filósofo grego, viveu no século III a.C. Ele foi aluno de Platão e está preocupado em estudar a questão da ética. Para Aristóteles, ética é ter equilíbrio das virtudes. Nesse momento, vocês podem me perguntar, como assim, professor, equilíbrio das virtudes? Bom, em primeiro lugar, virtude é uma característica positiva que o ser humano pode ter. A gente pode usar o exemplo da coragem, do amor, do carinho, do afeto, da bondade. E para Aristóteles, essas virtudes é o que nos torna humano, apesar de que nós temos que ter cuidado e ter equilíbrio, como o exemplo que eu usei em aula, né? O exemplo da coragem. A coragem, de modo equilibrado, é uma virtude muito boa. Porém, se nós tivermos coragem em excesso, essa coragem se torna imprudência. Lembrando, né, imprudência é aquilo que coloca a nossa própria vida em risco. Então, um exemplo clássico que eu uso é aquela turma de amigos que decide desafiar um deles a pular, sei lá, um portão, pular numa altura alta, e essa criança, com excesso de coragem, vai e pula e pode vir a se machucar. Então, quando ela faz isso, ela deixou de ser corajosa, ela se tornou uma pessoa imprudente, né? A imprudência é o excesso da coragem. A falta da coragem, por outro lado, seria aquilo que nós chamamos de covardia. E covardia é permitir que uma injustiça aconteça, né? E um exemplo muito comum nesse caso é o exemplo que eu dei para vocês em aula, lembrando a turma de direito, e o professor chega, começa a escorraçar um aluno, brigar com um aluno sem motivo algum, manda o aluno para fora da sala de aula e todos os estudantes ali não se manifestam e permite que a injustiça aconteça. Faltou coragem para esses alunos, e nesse caso eles foram covarde. Covarde não seria se esquivar de uma situação de risco, de um conflito. Covarde é aquele que permite que uma injustiça aconteça, né? Então, para a nossa prova, eu deixo essa breve revisão do Aristóteles, né, e espero que contribua de algum modo. Isso aqui é um brinde. Mas o tema de hoje, na verdade, é o tema do helenismo. O helenismo ele foi um período da história grega que durou do ano 400 antes de Jesus Cristo nascer até o nascimento de Cristo no ano 0. E durante esse período da história grega, houveram diversas guerras, diversos conflitos, sobretudo a guerra entre os persas e os gregos. E no meio de tanta guerra, foram 400 anos consecutivos de guerra na Grécia, surgiu um conjunto de filósofos chamados de helenistas, helenistas porque estavam vivendo esse período de guerras, chamado de helenismo, e esses helenistas decidiram criar escolas filosóficas para refletir sobre o tema da felicidade. É muito interessante pensar que é no meio da guerra, é no meio do caos, que esses filósofos vão tentar entender e refletir sobre o que é a felicidade, se a felicidade é possível, e se sim, como atingir essa felicidade. Escola filosófica nada mais é do que uma escola mesmo, um ambiente onde os filósofos se reuniam
para debater. E no tema de hoje, no tema do helenismo, os helenistas debatiam sobre o que é a felicidade. Surgiu 3 grandes escolas filosóficas nesse contexto do helenismo, nessa época da história grega. São essas escolas: os céticos, que praticavam aquilo que eles chamavam de ceticismo. A segunda escola, os estoicos, que praticavam aquilo que eles chamaram de estoicismo. E, por fim, os epicuristas, que praticavam aquilo que eles chamavam de epicurismo. Nada mais é do que um conjunto de filósofos dentro dessas escolas que vão responder, cada um a seu modo, o que eles entendem que é felicidade. Vamos começar pelos epicuristas. Os epicuristas entendiam que a felicidade ela podia ser alcançada através de bens materiais, objetos e coisas, né? E eu sempre gosto de dar de exemplo para os meus alunos, um exemplo cotidiano do nosso dia a dia da nossa sociedade brasileira. Pensemos, um pedaço de pizza. Um pedaço de pizza, pelo menos eu gosto, acredito que todos que vão ver esse vídeo gostam também. Um pedaço de pizza nos traz felicidade, nos traz prazer, né? Nos traz uma sensação muito boa. Principalmente se alguém estiver passando fome, um pedaço de pizza vai trazer uma enorme felicidade. Mas o que os epicuristas vão nos dizer? Que a felicidade só é alcançada através dos bens, objetos, das coisas, se houver equilíbrio no consumo dessas coisas. Voltemos ao exemplo da pizza. Comer um pedaço de pizza vai nos fazer bem, vai nos deixar feliz. Talvez 2, talvez 3. O que pode acontecer é que alguém pode ir num rodízio de pizza, num lugar onde você paga uma quantia e come pizza à vontade, e um ser humano decide ir até esse lugar buscando encontrar felicidade, se alimentar, e começa a comer 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14 pedaços de pizza, já tá passando mal, fala, agora é a hora da pizza doce, e continua comendo de forma exagerada. E o que vai acontecer? Em vez dessa pessoa encontrar a felicidade, ela vai encontrar uma bela dor de barriga, né? E isso ilustra muito bem o que os epicuristas entendiam pela felicidade. Quer dizer, as coisas nos trazem felicidade desde que a gente tenha equilíbrio, nem consuma coisas demais e nem falte o consumo de certas coisas. Eu não preciso nem dizer que o fato de não comer também não vai fazer com que ninguém se sinta mais feliz. Pelo contrário, vai trazer outros problemas de saúde, não? Bom, essa é a teoria dos epicuristas, e só para dar mais um exemplo, eu poderia citar o caso do uso de aparelhos de celular, computador, videogame, e eu sei que isso traz uma baita felicidade para a geração de vocês, ou assim vocês imaginam, porém, lembremos que para os epicuristas, para esses aparelhos nos trazer felicidade, a gente tem que ter equilíbrio. Não jogar videogame ou celular, o que quer que seja, por horas e horas e horas. Porque a gente pode até fazer isso achando que vai ser feliz, mas no fim das contas não vai. A gente vai se sentir culpado, a gente vai sentir que o tempo que a gente está ali jogando videogame, horas a fio, poderia ser usado para estar com quem a gente ama, para cuidar de um animal de estimação, para fazer coisas bem mais produtivas. Da mesma forma, uma criança que não tem nenhum acesso a um aparelho eletrônico, a uma rede social, no mundo que a gente vive, que é um mundo digital, né, tecnológico, infelizmente essa pessoa vai ter dificuldades. Por exemplo, dificuldade de acessar uma conta bancária ou de assistir essa videoaula. Então os aparelhos tecnológicos, eles não são um problema em si, eles passam a ser um problema quando a gente os usa de forma desequilibrada. Ilustrando aqui a ideia dos epicuristas, né? Felicidade pelos bens materiais é atingida através do equilíbrio. Eu vou colocar isso no resumo e já sigo para a próxima escola filosófica. A próxima escola filosófica que nós podemos trabalhar aqui é o ceticismo, né? Os filósofos céticos eram filósofos desse período da história, do helenismo,
que acreditava que a felicidade ela é algo sempre passageiro. Inclusive eles diziam que a felicidade não é um sentimento, a felicidade ela é uma sensação, é como o frio ou como o calor, né? É sempre algo passageiro e que depende de uma referência. Por exemplo, aqui no Brasil a gente vai dizer que se chegar aos 10 graus Celsius, o dia está frio. Porém, para alguém que mora na Groenlândia ou no norte da Rússia, 10 graus Celsius é uma temperatura razoavelmente quente, né? A felicidade também, para os céticos, é algo parecido, é algo relativo e é algo passageiro. Então os céticos vão nos dizer que se a felicidade é algo passageiro e é algo relativo, para que nós possamos encontrar a felicidade, não adiantaria se dedicar a conquistar bens materiais, objetos e grandes riquezas, porque isso não garante felicidade. E sim, para eles a felicidade estaria nas coisas mais simples da vida, como passear por um bosque, um passeio pela praia, um abraço de um parente, de um familiar amado, um tempo que você passa com o seu animal de estimação. Então, para entender a teoria dos céticos, é algo bem simples. A felicidade ela é sempre passageira e ela é alcançada através das coisas simples da vida humana. Eu vou adicionar essa informação no resumo e eu sigo para a nossa terceira e última escola filosófica. Pois bem, pessoal, terceira e última escola de hoje, os estoicos, né, que estavam praticando aquilo que eles chamavam de estoicismo, que é uma busca de compreender também o que é a felicidade. Todos os filósofos helenistas estão preocupados com o que é a felicidade, e os estoicos têm a sua versão, a sua compreensão do que é a felicidade. Para os estoicos, a felicidade não estava no mundo fora do ser humano, nas coisas, nos objetos, em outras pessoas. Para eles, a felicidade habita dentro de cada ser. E esse ser deve se encontrar consigo próprio, com seus pensamentos, com seus sentimentos, para só assim encontrar e buscar a felicidade. Então, para os estoicos, a felicidade está dentro do ser humano. E para eles, já que a felicidade está dentro da gente, para ser feliz, o ser humano tem que ser capaz de viver o dia de hoje. Tem que ser capaz de viver o dia de agora. Tem que ser capaz de viver o momento e se entregar a esse momento. Porque são esses momentos que nos trazem alegria, nos trazem felicidade. Eu poderia ilustrar isso com um exemplo. Pensemos aquela pessoa que trabalha 14, 16 horas por dia tentando, num futuro, ser muito rico, bem-sucedido, acumular uma grande riqueza, pois essa pessoa acredita que riqueza traz felicidade. E esse ser humano que trabalha tantas horas consecutivas acaba deixando de viver o agora, deixando de viver o momento, acaba deixando de viver um momento com a sua família, com um ente querido, com seus animais de estimação, e pode ocorrer dessa pessoa por alguma fatalidade, perder a vida, por exemplo, e todo esse trabalho, essa dedicação que ela teve para ser rica no futuro não vai servir de nada, né? E é isso que os estoicos querem dizer com viva o hoje. Inclusive, os estoicos criaram uma frase em latim, que eles diziam carpe diem, traduzindo do latim significa vivo hoje, vivo agora. E para eles esse é o caminho da felicidade. Ser capaz de aproveitar um momento simples, um momento em família, um momento do agora. Um outro exemplo bastante pertinente que a gente poderia usar é aquele aluno ou aluna que fala, não, vou fazer a tarefa amanhã, vou fazer depois, porque a tarefa é para a semana que vem, tem bastante tempo, eu vou fazer depois. E esse aluno vai fazer outra coisa, vai se distrair com outras coisas, e no meio desse processo o aluno acaba esquecendo de fazer a tarefa.
E quando o professor vai vistar o caderno, ele percebe que o aluno não fez. E o aluno que estava protelando a realização dessa atividade, buscando ser feliz, buscando, sei lá, jogar um videogame, mexer no celular, ou jogar bola na rua, o que quer que seja, ele estava fazendo tudo isso buscando ser feliz. E por não ter feito a tarefa que deveria ter sido feita, ao invés de ser feliz, esse aluno vai encontrar a tristeza, vai encontrar uma nota baixa, vai encontrar uma bronca do professor, e em vez de ser feliz, esse aluno vai, de fato, ficar um pouco triste. Então, mais uma vez, eu vou colocar no meu resumo o que os estoicos entendiam por felicidade, e depois eu volto para finalizar a aula de hoje. Bom, galerinha, para finalizar essa aula, depois de ensinar a teoria dos filósofos, eu deixaria algumas questões para vocês, e essas questões vocês podem responder, vai ajudar a se preparar para a prova, pode tirar dúvida via WhatsApp durante o final de semana sobre essas questões, e as questões que eu deixo seria a seguinte. Primeira questão, o que é o helenismo? Ou o que foi o helenismo? Segunda questão, o que é felicidade para A, os filósofos estoicos, B, os filósofos epicuristas. E a questão C, os filósofos céticos. Eu deixaria uma terceira questão, perguntando sempre, né, é bom refletir, o que é a felicidade para você? D, exemplos, porque em filosofia é sempre bom trabalhar com exemplos para o assunto não ficar muito abstrato. Pois bem, galerinha, eu deixaria mais uma quarta e última questão, o que são escolas filosóficas. Lembrando, né, todas essas questões são pertinentes, são relevantes para que se estude para a prova, mas eu diria que elas são importantes para a gente levar para a vida, para sempre refletir, pensar, repensar as nossas atitudes. A filosofia, que seria a busca da sabedoria, do conhecimento, também poderia ser colocada como a busca de uma vida boa, de uma vida plena ou de uma vida feliz. As questões que estão aqui são questões para a prova, mas são questões para a vida. As respostas dessas perguntas para a prova, pelo menos, tá nessa videoaula que eu gravei. Qualquer dúvida vocês podem entrar em contato comigo. Eu vou encaminhar esse vídeo para que todos tenham acesso à revisão do Aristóteles e à aula do helenismo, e que todos tenham acesso também aos exercícios. E, claro, se surgir dúvidas, vocês podem entrar em contato e tirar essas dúvidas. Beleza, galerinha? Então eu tô indo, vou aproveitar meu final de semana, vou ser feliz com a minha família, assistir um filme, comer uma comida boa. Eu espero que vocês aproveitem também o final de semana com a família de vocês, possam descansar,
Desliga o videogame, desliga a televisão, desliga o celular depois de fazer essas tarefas e vai ser feliz. Vai viver o hoje, vai aproveitar as coisas simples da vida. E por que não aproveitar os bens materiais, um almoço, uma macarronada de domingo com a família, com a avó, com a tia. É isso. Qualquer coisa eu tô por aqui. Bons estudos e um bom final de semana para todos. Fiquem com Deus.